tenho duas questões polêmicas. Vamos. Uma delas eu converso muito com o Edilson, quando a gente está sozinho, pessoalmente, ninguém está ouvindo, e você faz isso de um jeito brilhante no livro, contando a história da moqueca. Você lembra da história da moqueca? Sim. Conta essa história da moqueca, que aí a gente entra nesses detalhes. Vamos lá. Você não conhece, não? Vou ouvir aqui. Tá. Não, a gente estava fazendo uma viagem. Rio Grande do Norte, né? Galinhos, se não me engano. Galinhos, é isso aí. Porque a gente fez uma viagem grande lá, passando por várias cidades. E eu lembro que a gente foi num lugar... Eu não falo nome nenhum, porque eu não gosto de expor... Eu só falo... Assim, os nomes dos lugares são públicos, mas enfim. Então não vou falar nome de ninguém, mas eu fui nesse restaurante e o dono era um militante histórico de um partido. Que você também não falou. Que eu também não falei no livro. Prefiro não falar porque... Né? É melhor. E eu tenho essa coisa de... Um princípio meu de não revelar em público o que me foi dito em privado. Exatamente. Eu posso até falar, mas sem dizer, sem expor a pessoa. E aí, lá pelas tantas, a gente pediu uma muqueca e tal, enfim, aí quando o cara traz a muqueca, traz aquela panela capixaba, né, que se chama, aí põe na mesa e na hora de botar na mesa ele fala assim, fora Temer! E faz uma... E assim, a gente tinha falado um pouco de política... É um corte incrível. A muqueca do Fora Temer. Essa é a capa do vídeo. O Gustavo falando Fora Temer. E aí a gente... Isso, para quem não lembra, era numa época em que o Fora Temer era um jargão, um chavão da esquerda. Época do impeachment, né? Logo depois do impeachment. Eles sempre têm uns chavões assim, né? Fora Temer, desgoverno, genocida. Tem um vocabulário próprio. Né? Meu Deus. Enfim, e aí a gente tinha falado de política, mas não a esse ponto. Eu tinha contado, pô, que legal, não sei o quê. Eu acho que eu até... Talvez tenha falado para ele, olha, eu gosto do Partido Novo também, não sei o quê. Acho que talvez tenha até rolado esse papo, mas não para ter essa intimidade do cara anunciar uma posição política. É um cliente, pô, era o cliente do restaurante. Querendo jantar e o cara... O senhor gostaria de votar no Lula? Sabe? Então, esse ponto, eu trouxe isso, porque um dos pontos da censura, do tema da liberdade de expressão hoje e tal, é que... parte do problema que a gente vive hoje é uma descompartimentalização da vida social. Você tinha parte da sua vida que eram compartimentalizadas. Então, por exemplo, a minha vida profissional é uma coisa, a minha vida pessoal é outra. Então, você conseguia... E mesmo na minha vida pessoal, eu tenho a minha família e tenho meus amigos. Você quer dizer, você tem vários... Você tem 50 personas. De repente, a pessoa que você é no futebol não é a mesma pessoa que você é em nenhum outro... É da natureza humana, meu irmão. Uma apresentação social diferente, dependendo do contexto, dependendo de quem você está. Né? Tudo tem o seu tempo e o seu lugar. Isso é natural. Só que, aí eu cito esse exemplo, né, mais como um exemplo assim, para mostrar como que o tudo é política, isso aí que essa é a questão. Exatamente. Do tudo é política, que é mais uma ideia, uma típica ideia totalitária, que está bastante associada com a esquerda, essa ideia do tudo é política, que é uma ideia também que a gente talvez não aponte e não discuta tanto quanto deveria. Né? Mas é um problema que tem visto hoje. Então, quando você tinha uma separação, você conseguia, por exemplo... Né, eu tenho o meu trabalho aqui e eu tenho a minha opinião política. E ainda que alguém descubra a minha opinião política, isso não afetava a minha posição no trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não só porque as novas mídias derrubam biombos, né? Hoje em dia, se você quiser participar do debate público, invariavelmente seu chefe vai saber a sua posição política. Uma hora ou outra vai chegar nele. Você não tem mais como separar isso. É impossível. Você trabalha há 30 anos com esse cara e não sei o que ele pensa. Só se ele decidiu não participar do debate público. Mas se ele quer exercer um direito que para mim é natural de um cidadão, de querer participar do debate público, uma hora ou outra alguém vai saber a opinião dele sobre alguns temas. Então essa dificuldade de compartimentalizar é uma coisa que ela tem um fator natural pelo avanço das mídias. As redes sociais dificultam isso, elas derrubam esses biombos. E é por isso, inclusive, que dificulta, conectando com o papo anterior, por isso que elas dificultam também a manutenção da legitimidade da autoridade. Uhum. Porque a legitimidade da autoridade, ela exige
a ilusão de que esses caras são melhores, né? Sim, exatamente. Existe a ilusão de que eles estão preparados para fazer aquilo. É que quando você começa Você quer ver um exemplo simples, assim, psicológico simples? Imagine que, por exemplo, vaze uma gravação de uma grande autoridade fazendo sexo com a sua esposa, com seu cônjuge. Tem nada de errado nisso. Mas aquilo não é o tipo de... Você não quer ver a autoridade exposta naquela situação. Entendeu? Não tem nada de errado em termos de ética racional, mas em termos de percepção estética, cara, você fica meio... Não quero ver essa fita da... Entendeu? Entendeu? Você não quer que a autoridade se exponha dessa forma. Então, esse tipo de... E aí você vê como que a horizontalização da comunicação da rede social dificulta o trabalho. Entendeu? Dificulta. Então, como que, por exemplo, quando um juiz fala perdeu o Mané, até 10 anos atrás, aquilo teria sido dito e ninguém ficaria sabendo. Seria colocado em xeque ainda, se é verdade, se não é. Ninguém imaginaria, entendeu? Exatamente. Ninguém imaginaria que um juiz fosse dizer isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia ele diz... Então, assim, eu não estou nem entrando no mérito do que foi a abordagem ali, quem está certo, quem está errado. Só estou dizendo que é o seguinte, é mais difícil você manter a sua legitimidade quando você descompartimentaliza a vida. E é parte desse problema da muqueca, né? Então, tudo virou política. Agora, no caso da esquerda, tem um problema adicional. Porque muitos de nós lamentamos isso. Cara, isso é sim um problema da rede social. Inclusive, este é um problema que, se tivesse uma regulação de rede social, isso sim deveria ser discutido. Privacidade. E isso tem que ser discutido. Isso sim é realmente um... Não é discurso de ódio. Que o pessoal inventa que é ódio para poder censurar a opinião adversária. Né? Isso sim, questão de privacidade, questão, por exemplo, cancelamento. A questão, por exemplo, do boicote secundário. Por exemplo, existe até um nome para isso no Common Law. Olha só, o negócio é tão... Só Common Law, só para situar o... O Common Law é o direito, o que se chama formalmente de direito consuetudinário, que é o direito baseado nos costumes, que é o seguinte, em vez de você criar uma lei de cima para baixo, como é no Brasil, o direito, aquilo que é justo, vai sendo quase que descoberto pelo juiz. Ele não inventa o que é justo. Ele descobre o que é justo, vai julgando, e conforme aquilo vai sendo julgado, eles vão elaborando os conceitos, até que aquilo vai subindo e se tornando uma jurisprudência, eventualmente se torna uma lei do país e tal. Mas é uma coisa que parte do que naturalmente se percebeu como justo no julgamento de casos concretos. Exatamente. Né? E não no cara na Torre de Marfim. Mas você não acha que a obrigação de falar de política 24 horas por dia, pensar política, não é um atentado à liberdade também? Você tem o direito de pensar de outras coisas. Claro. E a gente está vivendo uma época muito intoxicada de que tudo é política, tudo. Claro, tudo. claro. Claro, não, mas eu acho que eu acho que isso tem assim, novamente, tem os ingênuos, né? Mas eu acho que parte disso é um método. Quer dizer, a ideia de que tudo é política é uma ideia para que tudo seja política. Porque se tudo for política, eu posso me meter em tudo. Essa é a ideia. Sei. Então, uma muqueca é um ato político. Muqueca. Entendeu? Muqueca direitista, né? Muqueca bolsonarista. Um hambúrguer. O que você come é político, o que você veste é político, porque aí você pode mandar em tudo. Entendeu? Educação é um ato político, tudo é ato político, porque isso justifica a intervenção estatal. Sim. Então isso é... Agora, o problema disso, e aí eu desenvolvo um pouco isso no livro, que me parece que seja assim, o problema fundamental disso, é que em muitas áreas isso não causa, eu acho, né, isso não causa tanto problema. O problema é que determinados setores da sociedade, em grandes medidas, assim, como o Estado avançou tanto, muita coisa acaba indo para o político. Né? Você tem um imposto, o linho tem um imposto diferente do algodão. Aí a questão do impacto ambiental, não sei o quê. Querendo ou não, muitas coisas se tornaram políticas, vamos dizer. O problema maior, no entanto, é que a nossa sociedade sempre funcionou melhor quando determinadas instituições mantiveram uma neutralidade quanto à arbitragem da verdade. Então, por exemplo, ciência,
aqui não entra política. Eu vou te dar o resultado da minha pesquisa. Se isso causar uma coisa ruim, não é problema meu. A ciência é a verdade. Eu vou te dizer o que eu achei. Ah, mas se você anunciar desse jeito aqui, dizendo que máscara... Lembra no início da pandemia? Nossa. Se você anunciar isso aqui, que máscara funciona ou deixa de funcionar, as pessoas vão comprar ou vão deixar de comprar. Exatamente. Claro que tem um impacto. Então, agora, o cientista sempre optou, até 10 anos atrás, não sei, por apresentar a verdade independentemente. Claro que sempre houve falhas, mas, no geral, por design, a ideia era essa. A mídia, a mesma coisa. Eu vou reportar os fatos. Eu não vou dizer o que você deve pensar. Hoje está até pior, que eles não querem nem dizer só o que você tem que pensar, eles querem dizer o que você tem que sentir. Né? É medo, é não sei o quê. Então, quando você começa a ver isso, você vê, por exemplo, foi até, se eu não me engano, o Eli Vieira que fez esse post, que foi a Scientific American, falando que em 150 anos eles nunca tinham endossado, em 150 anos de existência, eles nunca tinham endossado um candidato, uma coisa assim. Mas agora eles resolveram. Nem lembro qual foi a eleição, se foi essa última, não lembro agora qual foi. Mas... Então, olha só o seguinte. Aí o Oliveira fez um post falando, peraí, mas em 150 anos nós tivemos guerra, holocausto, holodomor... Tudo que há de pior na história humana. Foi o pior século. O século mais sanguinário. Exatamente. Eu não sei se pior também. Eu acho que a vida é meio... é tudo meio muito ambíguo, né? Mas, enfim, mas em algumas medidas foi um dos piores séculos da história da humanidade. E nada disso motivou a Scientific American a se pronunciar. Agora eles resolveram se pronunciar. Não, então não é que agora seja uma exceção, que a exceção é o seu modo de pensar. Exatamente. Você mudou a sua forma de pensar, você acha que agora você deve... E isso, cara, causou um problema muito grande no ecossistema de informação, porque de tudo que a gente precisa saber para funcionar na sociedade, 0,5% a gente tem conhecimento direto. O resto todo a gente depende da arbitragem alheia. Não, eu sei o que está acontecendo por causa da Oeste, do que eu li na Oeste, ou eu sei por causa de um paper científico, eu vejo a notícia, ou foi meu amigo me falou, meu chefe avisou. Eu fico sabendo por vias indiretas. Né? Eu não sei, eu não tenho um conhecimento direto objetivo. Né? Eu sei que vários países eu nunca fui a vários países, eu sei que eles existem por vias indiretas. Sim. Então eu preciso acreditar nesse ecossistema de informação. É claro que eu vou triangular, dependendo de quem disser, eu pego uma outra fonte e vejo, se esse aqui está falando isso, esse aqui está falando... Acho que na instituição dele ele não tem motivo para mentir. A ciência funciona com determinados princípios que o cara não tem vamos dizer, ele não tem ele não sofre uma influência política suficiente para ele mentir e estragar a credibilidade dele. Então eu posso acreditar nele. Então você tem essa forma que o cidadão normal triangula informação no ecossistema de informação. O problema é que hoje esse ecossistema está completamente bagunçado, está completamente como se fosse assim, uma pane no painel. Então você olha para a ciência, politicagem atrás de politicagem. Aí no livro eu cito alguns exemplos, quando, por exemplo, o Butantan dizia que a vacina tinha 100% de eficácia. Lembra dessa história? De 100% de eficácia, 0% de chance. Gente, nada tem 100%. Eu não tô... Eu tenho muito cuidado com isso no livro, porque eu acho que a pandemia foi um negócio assim, complicado. Acho que todo mundo que trabalhou, o pessoal de saúde, merece nosso respeito. Assim. Eu falo isso no livro. Agora, não mente. 100% de eficácia é mentira. Mentira. É mentira. Entendeu? Então você começa a ver isso e assim, cara, isso está vindo da ciência, cara. Aí o jornal, por exemplo, teve um editorial do New York Times, na época que o Trump foi eleito. Depois vocês podem procurar, que era... o título era mais ou menos assim, a objetividade na era Trump. Já veio? Assim, a objetividade. Então você não precisa muito... Agora, por exemplo, nessa última eleição também, várias pessoas, depois que o Bolsonaro perdeu, aí já começaram a falar... Não, agora eu posso dizer, não, na verdade teve coisa, isso que foi bom, isso, não sei se vocês já viram. Agora você pode responder, então peraí, você estava ocultando informação, mas você não é um militante. Se você fosse um militante, tudo bem, mas você não é um militante, você é um cientista, cara. Você estava ocultando informação em nome de um projeto político. Então, tudo isso. Né? Então, por exemplo, se eu disser que homem e mulher são diferentes,
eventualmente alguém pode interpretar isso ou alguém pode levar isso a um ato de transfobia. Então, em vez de eu simplesmente controlar politicamente a transfobia, né, enfim, que é uma outra discussão também, mas o que seria a transfobia, mas enfim, em vez de eu controlar isso pela política, pelos direitos constitucionais que a pessoa tem e tal, como a gente sempre fez, não, agora eu minto sobre a realidade e digo que homem e mulher não tem nenhuma diferença biológica. Pô, isso está longe de uma manipulação, isso é uma loucura completa. É uma loucura. Isso é uma loucura. Então você começa a analisar tudo isso, você vê que, cara, o tudo é política virou um problema monumental. Monumental. Então hoje você não... É capaz de um... Eu acho que isso ainda não está acontecendo no âmbito privado. Mas em breve vai acontecer. Daqui a pouco um médico mente para você. O seu médico vai mentir para você porque quer que você tenha uma ação correspondente. Exatamente. Isso para não entrar no... Isso para não... E olha que a gente está falando assim, num âmbito adstrito. Isso para não entrar quando isso virar questão de crédito social. Sim. Né? Olha, você... o passaporte de vacina. Olha, você não tomou essa vacina, então você não pode fazer. Você comprou o livro errado. Isso já ocorre em parte na China. Só para deixar claro, isso acontece. Crédito social, censura livros. Mas isso é o caminho. Você não pode voltar para casa. Exatamente. Fecha a sua casa. Olha, o que nós temos hoje no Brasil, o que já está se movendo, o que a gente já consegue ver, é mais ou menos uma construção de uma república de castas. Então, assim, se você é progressista, você tem todos os direitos. Se você não é progressista, bom, falar sua opinião você já não pode. Porque assim, se pelo menos tivesse isonomia, se por exemplo fosse o seguinte, olha, qualquer defesa de ditadura é proibida. Ainda assim eu acho que seria ruim, mas seria um outro problema. O que a gente tem hoje não, é que o cara pode defender ditadura comunista.